Olá, pessoal. Programa Agenda Positiva aqui mais uma vez, trazendo sempre um assunto interessante. Paulo Pellegrini já está chegando, os nossos convidados já estão aqui para falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das apostas do futebol maranhense. Para falar sobre esse assunto, hoje tem o deputado estadual Iglesio Moisés, do PSB, que foi aí o proponente dessa CPI lá na Assembleia Legislativa, e o radialista, advogado, homem forte do esporte lá na Timbira, o Heraldo Moreira. E Paulo Pellegrini, como já disse, vai chegar, a gente vai desenvolver muitas coisas, tem polêmica, tem discussão, tem muita coisa bacana para falar sobre o futebol, sobre as apostas e outras cositas mais, que o deputado aí está cheio de coisa, cheio de novidade para falar, e a gente vai começando agora o programa Agenda Positiva. Na verdade, não é agenda positiva, é primeira tela. É a confusão que a gente sempre tem por aqui, mas é isso aí. Quase não sai, demorou demais aqui. Acho que é por conta da internet ou alguma coisa nesse sentido, tá? Pessoal, sempre lembrando que a gente está, além daqui do YouTube, a gente está também nos aplicativos de áudio, né? De podcast também, Deezer, Google, Apple Podcast. Você pode acompanhar por lá também essa e outras edições do programa Primeira Tela, tá? Paulo Pellegrini já está presente. Tivemos aqui algumas turbulências também aqui no nosso local de trabalho, de onde a gente faz a transmissão. Enfim, recebendo aqui o deputado Iglesio Moisés. Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Primeira Tela. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É satisfação de estar com vocês. Maravilha. Grande Heraldo Moreira também, seja bem-vindo pela primeira vez aqui com a gente. Adalberto Júnior, privilégio, cara, pela primeira vez estar contigo em um evento de comunicação. Eu que sou seu ouvinte, seu admirador há longas datas. Meu chefe, Paulo Pellegrini, na pós-graduação em jornalismo esportivo da Universidade Federal do Maranhão, e o meu querido amigo, ex-colega de docência, e que eu tive o privilégio de ser professor dele também, no curso de Direito. Para quem não sabe, o deputado Iglesio, bastante atuante, muito atuante em vários segmentos, médico, que continua operando, inclusive, e profissional do direito, formado em direito. Então, é um homem que a gente percebe que é de muitas luzes. Maravilha. Paulo Pellegrini chegou atrasado, mas está presente. Salve, salve. Um abraço a todos. É um prazer, mais uma vez, participar aqui do Primeira Tela. Foi um tema aí palpitante, a questão das apostas, né, desses comportamentos duvidosos de atletas, membros que fazem parte do futebol, árbitros, etc., e que o deputado Iglesio brilhantemente vai nos ajudar a elucidar aqui, e também, claro, o nosso companheiro Heraldo Moreira, competentíssimo jornalista, radialista, professor. Será uma jornada bastante interessante discutir esses temas aqui no Primeira Tela. Maravilha. Deputado, Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas do Futebol Maranhense aí já iniciou seus trabalhos. Você foi o proponente dessa CPI, juntamente aí o presidente da CPI, o Osmar Filho, do PDT, o vice-presidente Ricardo Rios, do PCdoB, e o relator Davi Brandão, do PSB. Está no comecinho, mas já tem alguma coisa para apresentar, né? Como é que o senhor já classifica esses primeiros passos da CPI das apostas de futebol aqui do Maranhão? Olha, eu protocolei na primeira sessão, na semana passada, mais ou menos 17 requerimentos estes que foram baseados aí em análises de jogos acontecidos aí nos últimos anos, do período de 2020 para cá, até porque, para deixar muito claro, não tenho qualquer tensionamento, né, com C, não tensionamento com S, de fazer qualquer coisa que seja direcionada contra ou a favor de time A, B ou C.
o que nos levou à propositura e essa luta árdua para fazer a CPI sair do papel na Assembleia Legislativa, que foi uma luta árdua, conseguir as assinaturas, conseguir os demais atos relacionados à CPI, que é sempre uma situação bem extensível na Casa Legislativa, infelizmente a tradição é essa. Então, nós iniciamos com esses requerimentos. Ontem teria um convite a ser atendido pelo delegado Leonardo, da Delegacia do Consumidor, para tratar de um inquérito que já está em curso na DECOM. E tem também oitivas do presidente da federação atual, em exercício, o Silvio, e o presidente da comissão de arbitragem, o senhor Marcelo Filho. Então, eles, ontem deveria ter sido ouvido o delegado, ele pediu o adiamento para a semana que vem, e aí, na oportunidade, faremos as oitivas dessas 3 pessoas que farão depoimentos na condição de testemunhas. Maravilha, maravilha. Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no Primeira Tela. Como é um canal aqui que ele é ligado a vários temas, né? Para quem acompanha aqui a sequência do Primeira Tela, são abordados temas ligados à economia, à cultura, claro, sempre puxando para o Maranhão, mas também com extensão para as problemáticas nacionais. Então, para esse público que não é diretamente afeito ao futebol, que não está ligado nas notícias do futebol, eu queria que o senhor fizesse um resumo dos fatos que levaram à criação da CPI. Assim, que fatos foram marcantes, decisivos, para que o senhor levantasse a ideia da CPI e fosse abraçado pelos demais parlamentares para que essa comissão pudesse ser feita e possa ter os seus trabalhos realizados? Resultados estranhos no Campeonato Maranhense, começando em 2020. O professor Heraldo, que tem a expertise aí da cobertura esportiva, sabe o que foi feito no Cavalo de Aço quando aquele grupo empresarial assumiu. Nós buscamos, inclusive, convocar o Adalto também, que participou daquele período tão nebuloso, opaco, da gestão do Imperatriz, que levou, inclusive, culminou com o rebaixamento do Cavalo de Aço para a segunda divisão, situações ocorridas em 21, 22, 23, jogos estranhos, sorteios de arbitragem para lá de esquisitos, quando a gente vê situações e jogadas muito, muito estranhas que vão para além da má qualidade arbitral, que a gente sabe que é a tônica do Campeonato Brasileiro. Quem assistiu a final São Paulo e Flamengo no domingo pôde constatar que uma das reclamações, dentro das diversas transmissões que ocorreram, a única concordância suprema que houve foi justamente a questão da má qualidade da arbitragem. Então, se a gente está falando que árbitros FIFA são ruins no país, vamos dizer o que está acontecendo aqui com a arbitragem dentro do Maranhão. Só vamos posicionar aqui rapidamente, que caiu aqui o estabilizador, só um minutinho. Pronto, voltou. Então, o que acontece? Tem toda essa problemática em relação à escolha de árbitros, lances esquisitíssimos nesse último campeonato. Em 2023, o que aconteceu? Nós tivemos, por exemplo, um jogo Moto Sampaio estranho demais. Heraldo, acho que deve lembrar daquele lance que teve... O Moto estava em vantagem no jogo, o Moto fez um pênalti que absurdo ali no Sampaio e o pênalti não foi marcado. Estranho, né? Então, eu faço questão que os resultados em relação à participação do Moto também sejam investigados. Inclusive, fiz um requerimento solicitando que eu fosse ouvido na CPI na condição de testemunha também, para falar as minhas preocupações, que podem, inclusive, levar os membros da CPI a outros desdobramentos interessantes. E já coloco aí as contas do Moto, tudo isso aí à disposição para investigação em relação a isso. Nós temos já uma dificuldade grande com financiamento, mas não podemos permitir que o futebol se torne um celeiro para práticas nefastas aí em relação à venda de resultados, que aí vai terminar de matar o que já está agonizando aí na UTI. É como se a gente colocasse um travesseiro na cabeça, no rosto, cobrindo o rosto e pressionando firme na frente aí do rosto de um paciente já agonizante na UTI. Heraldo. Professor Heraldo, fica à vontade. Muito grato. Olha, eu sinceramente, eu me sinto muito honrado em participar dessa conversa aqui no programa Primeira Tela. Mas eu preferia, aproveitando a presença do deputado Iglesias Moisés, presidente do Motoclube de São Luís, estar discutindo outras questões, como, por exemplo,
o afastamento dos torcedores dos estádios de futebol no nosso estado, a própria permanência ou não dele à frente do comando do Motoclube de São Luís, onde eu penso que ele está fazendo um grande trabalho, especialmente no extracampo, na parte administrativa, financeira, patrimonial, e por que não dizer também até dentro de campo, é vice-campeão do estado, tem um calendário muito vasto, garantido para o ano de 2024, mas infelizmente a gente está reunido aqui para falar sobre uma mazela, né? Sobre a podridão, o câncer que assola hoje o futebol, eu diria mundial, que é essa questão das apostas ilegais, da manipulação de resultados. Então, eu lamento muito isso. Bom, e aí, em função disso, tem um monte de perguntas aqui para fazer para o deputado Iglesias. E a primeira delas seria se vai haver alguma conexão, né, algum trabalho ligado entre a CPI, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e aquela empresa que foi contratada pela CBF para fazer esse mesmo tipo de investigação, e quem sabe até o pessoal do Ministério Público de Goiás, que já vem fazendo um trabalho excelente, foi quem colocou primeiro o dedo nessa ferida aí, nacionalmente. Não, o pedido de cooperação aí em relação ao Ministério Público de Goiás já foi feito, né? Em relação a essa empresa da CBF, eu te confesso que não conhecia, Heraldo, assim, vai me dar o benefício aí da ignorância em relação a essa temática. Eu vou te peço até, como a gente tem um relacionamento bom e tu tens aí meu telefone, que tu me envies um noticiário referente a isso, porque eu vou levantar na CPI esse ponto também, que é um fortalecimento justamente disso, né? É importante ressaltar que essa convocação do presidente da FMF nesse momento é um momento apenas de inquirição em relação às medidas de compliance, de integridade que a FMF eventualmente possa estar tomando em relação ao futebol, caso não esteja, para que fique a mensagem, né? Então nós temos muitas situações a avaliar. O Pedro Paulo, estou vendo aqui, já está falando, o Pedro aqui do Futebol Maranhão. Esse lance do Cordino, inclusive, suscitou a chamada também do presidente, deve ser chamado aí para depor também em relação a isso, o presidente do Cordino Esporte Clube também. Deputado, qual é a competência da CPI? Até que ponto ela pode chegar para levantar fatos, fazer acusações, fazer as oitivas todas, mas efetivamente punir? Ou ela vai chegar ao ponto apenas de levantar informações e entregar isso para a justiça? Até que ponto a CPI tem a competência para fazer as punições eventuais, caso sejam comprovadas culpas, né, dos eventuais suspeitos? O meu professor de processo civil está acompanhando aqui a nossa entrevista. É óbvio que a gente não pode extrapolar as competências da CPI. Ela não tem nenhum papel final de levar uma peça acusatória diretamente às autoridades judiciárias, ao Poder Judiciário constituído. Ela serve como um instrumento importante de constituição de inquérito, um inquérito que termina tendo uma liberdade de buscar essas informações, digamos assim, de uma maneira mais livre, tendo em vista que a técnica de um parlamentar fazer uma entrevista, conduzir um depoimento, ela não é comparável, por exemplo, a uma técnica de um Ministério Público, de um agente do Ministério Público, de um delegado de polícia. Então, nós vamos buscar a assessoria da Assembleia, a colaboração da Polícia Civil do Maranhão também, para nos ajudar nesses inquéritos, e eles vão ser conduzidos da forma mais republicana possível, respeitando o rito que já está consolidado na Assembleia, subsidiariamente buscando também o próprio Código de Processo Penal, para nos fazer andar sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Não adianta a gente querer falar em integridade do esporte e não ter um inquérito íntegro que respeite essa possibilidade de respeitar também quem está sendo inquirido. Óbvio que fase de inquérito ela não dá direito à contraditória ampla defesa como num processo completo. Então, são situações, são dimensões diferentes. Mas, claro, a Assembleia Legislativa tem essa possibilidade de buscar essas informações, principalmente as relacionadas no Campeonato Maranhense, que foi a circunscrição adotada principalmente para que a gente não extrapolasse e não tivesse, inclusive, o trabalho da CPI e a credibilidade questionada aí por eventuais intromissões externas do Judiciário.
Não muda, Roberto. Desculpa, tá complicado hoje aqui. Mas, enfim, deputado, a CPI acabou de começar aqui, né? E a nacional ela já está praticamente findada. E ela propôs aí a criação de 4 projetos de lei e também recomendação aí a atuação da CBF e do governo federal para coibir os esquemas de manipulação de resultados de jogos de futebol no país. Eu quero saber até que ponto a CPI daqui ela vai ter um link com essa CPI nacional e é muito cedo, né, para já ter uma expectativa nesse sentido, com algum tipo de meta, só para finalizar, com algum tipo de projeto, alguma coisa, mais para perguntar, deve ser encaminhado de uma maneira parecida, similar, propondo aí projetos de lei, acompanhamento do governo estadual, enfim, da própria FMF, nesse sentido também, deve ser alguma coisa similar a essa CPI nacional? Essa que é a minha pergunta. Sim, sem dúvida, ela nos dá subsídios, nos dá inclusive, aí um substrato de precedentes para que a gente possa atuar dentro do que for adequado e aperfeiçoar o que eventualmente não tenha sido feito dentro da melhor técnica possível, dentro do parlamento, do exercício da função parlamentar. Projetos de lei são sempre consequências da boa prática parlamentar. Eu, por exemplo, no ano passado, na condição ainda de presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, fiz uma viagem a Portugal que, no ensejo, me possibilitou entender muitas coisas do funcionamento de uma cidade patrimônio histórico como Lisboa também. Aprendi bastante sobre conservação de patrimônio cultural, a questão dos estacionamentos e mobilidade dentro de metrópoles consideradas históricas e também importante destacar, ao final, que culminou com a propositura de projeto de lei em relação ao apadrinhamento de espaços públicos por artistas. Então, assim, uma CPI tem um condão também de, ao final, suscitar um universo assim, quase que ilimitado de possibilidades, desde que a gente conduza a coisa com muita serenidade, com muita maturidade, que é o objetivo. Quem espera da CPI do Maranhão, por exemplo, com os deputados que lá estão, que pessoas convidadas, convidadas a participar como testemunhas, depoentes ou eventualmente aí indiciados, né, nós tenhamos respeito total por essas pessoas. Ninguém vai fazer nenhum tipo de manobra para espetacularizar a CPI. Quem estiver contando com isso dentro daquela configuração que for montada, não tem. Vai ser, de fato, uma oportunidade única de a gente colocar, de alguma forma, de eviscerar o futebol maranhense, de entender por que dos 5 últimos campeonatos, nos 3 últimos, o filho do presidente da comissão de arbitragem, que não era nem árbitro CBF, mas para fazer a final do campeonato, tentar entender por que não existe um investimento na FMF para garantir um trio de arbitragem melhor a partir das semifinais. Por exemplo, o Sampaio poderia ter, eventualmente, ali se recuperado em relação ao moto da semifinal. Nós passamos. Nós, eventualmente, poderíamos ou não ter passado do MAC em relação ali ao que foi feito naquela arbitragem. Também poderia. Os resultados não vão voltar, a vida vai seguir, mas nós precisamos e podemos e, com certeza, aprenderemos e aperfeiçoaremos as nossas práticas dentro do futebol. Senhores. Professor Heraldo, fica à vontade. Ok. Bom, eu estou achando interessante. A propósito, deputado, já mandei para o senhor aí no seu privado a matéria sobre a empresa, a Sport Radar, que é a empresa que foi contratada pela CBF e também pela FIFA, para investigar não só no Brasil, mas é uma empresa internacional, para investigar também no mundo inteiro. E ela esteve, inclusive, participando agora, neste mês de setembro, lá na CPI Nacional. Um dos dirigentes da empresa foi ouvido na condição de testemunha também. Um abraço aí para nossa audiência qualificada, não é, Adalberto e Paulo? O Pedro Paulo, que o deputado se referiu, é o nosso querido Pedro Reis, do @FuteMaranhão, que está acompanhando também aí a live e recebe o nosso abraço. Presidente Iglesio, um ponto que eu estou achando... Para a advogada, para minha assessora jurídica, aqui, viu, Heraldo? Agradeço a contribuição. Para poder fazer o que puder já para a próxima sessão na terça-feira. Obrigado. O que a gente puder ajudar pessoalmente e na condição de coordenador da equipe de esporte da Timbira, o senhor tem a certeza que nós
estaremos prontos para isso, porque temos o maior interesse em apurar. O nosso produto é futebol, especialmente futebol maranhense, essa é a linha editorial da Rádio Timbira, e a gente quer que o futebol seja, assim como o senhor está propondo, resolvido dentro de campo, e não fora, muito menos com medidas escusas. Todo mundo só quer isso, ninguém quer entrar sabendo o que vai acontecer ao final, ninguém quer ninguém com sentimento de injustiçamento. Eu tenho, assim, ciência absoluta desse desejo da imensa maioria. Só está reclamando da CPI, eventualmente, que tem algo a não querer que seja desvendado, né? É verdade. Mas uma coisa que eu estou achando interessante e que, de certa forma, está até me surpreendendo, porque até então, Paulo, Adalberto, tudo que a gente ouve sobre manipulação de resultados é sempre uma pessoa articulando com jogadores para que jogadores tomem cartões, façam pênaltis, façam escanteios, para que a pessoa que apostou nesse tipo de situação ganhe mais do que normalmente ganharia, porque vai ter a certeza de que esse evento vai acontecer. E o deputado, já por 2 vezes, tocou em algo que me surpreendeu, que é o possível envolvimento também da arbitragem. Não que isso fosse inimaginável, né, ou impossível de acontecer, porque sabemos que a arbitragem também é um dos atores importantes do espetáculo, do futebol. Mas até então, que eu me recorde, ninguém tratava dessa possibilidade. Todo mundo só falava de um estranho agenciador e de jogadores. Mas o deputado Iglesias, por 2 vezes, mencionou que há também inquietudes com relação a isso. E não seria só a qualidade, não é isso, deputado? Com certeza. Tem coisas que são muito estranhas, às vezes passa do limiar do aceitável do ponto de vista, assim, do ineditismo das catástrofes que são permitidas dentro de campo e que tem um resultado óbvio aí no que vai concerner aos resultados. Então, estranho, né? Estranho certos pênaltis marcados, estranhos certos pênaltis não marcados. Então, imagina para uma torcida ter aquele sentimento de roubo mesmo, de resultado, tudo isso aí, né? Então, claro que todo mundo que ama o futebol se decepciona. É a mesma coisa com a vida. Você tem uma pessoa, sabe que ela não está ali sendo leal, honesta com você, aí ao final o que vai acontecer? Você se decepciona. A tendência é você ir se afastando. Quando a gente se afasta, seja numa amizade, num relacionamento amoroso, o distanciamento vai acontecer e enfraquece aquilo ali. Então, o futebol maranhense ele vem sofrendo com isso há muito tempo. Essa crise absurda, esses publiquinhos de 1.000 pessoas, 800, 600, 300 pessoas no estádio, não são de agora. Isso é uma construção de muito tempo, de perda de interesse da sociedade no esporte futebol. Deputado, pode ir. Me permite aqui rapidinho, tá? O deputado falou aí que tá com uma expectativa de que a CPI não seja desvirtuada, enfim, sirva aí como a gente observa nacionalmente, né, sendo palco aí de muita coisa negativa, né, uma certa lacração, alguma coisa para desvirtuar a coisa. Enfim, o senhor falou que tem uma expectativa que isso não aconteça, e vão trabalhar todos aí para que isso não aconteça. Mas, assim, a FMF ela tem uma série de haters também, né? De críticos, melhor dizendo. Muita gente que critica a atuação da FMF. O senhor falou aí de uma possibilidade de abordar alguns assuntos, né, que são ali da periferia de tudo isso que está acontecendo. E é pouco provável que não aconteça alguma coisa nesse sentido, né, de ter um ataque maior às questões relacionadas à própria atuação da FMF, né, que é muito criticada. Enfim, a filtragem disso tudo vai ter que ser muito forte, né, para que não aconteça o que você está dizendo que acredita que não vai acontecer, mas é um pouco complicado, né, afirmar isso também. Como é que o senhor observa isso? Enfim, essa expectativa justamente em cima da FMF. Olha, em relação à FMF, não existe nenhum tipo de problema institucional de qualquer parlamentar em relação à FMF. Nós vamos buscar tentar entender o processo,
do que vem sendo aí colocado em termos de verbas da CBF para a entidade, de como tem sido feita a gestão, de quais são os critérios em relação à comissão de arbitragem, qual que é a metodologia adequada do sorteio dentro de uma perspectiva de compliance, de confiabilidade, de análise de integridade, de respeitabilidade perante o público externo. São situações como essas que a gente vai, obviamente, buscar solucionar. A gente quer acabar com justamente com essa onda de avacalhação que há muito tempo está posicionada como se estivesse ali em Nazaré, super ondas, né, de avacalhação que tem em cima da FMF, e eu espero que a FMF, ao final, a partir dessa participação, com certeza aperfeiçoe seus processos, seus métodos internos, pois eu acredito que em tudo há possibilidade de melhora. Eu sou uma pessoa que acordo todo dia buscando melhorar, ciente da imperfeição suprema que habita dentro de mim, mas não me podo de buscar melhorar, de poder me aperfeiçoar. Acho que a FMF tem que ter essa mesma humildade institucional. Inclusive, deputado Heraldo, Adalberto, a gente tem aqui basicamente falado o seguinte: existe uma questão, claro, desonesta, né, uma questão ilegal, que é o jogador ou, eventualmente, o árbitro se submeter a situações que são irregulares, né, ilegais, criminosas, para se dar bem em apostas esportivas e tudo. Mas a gente está também ressaltando bastante aqui como o futebol maranhense, de maneira geral, tem tido problemas, né? Problemas em várias esferas. Inclusive, até adianto, já tinha conversado isso com o professor Heraldo, como a gente fazendo parte da estrutura da pós-graduação, né, de jornalismo esportivo, que após está se planejando para promover um seminário um pouco mais amplo de debate dessas questões todas, né, sobre perspectivas do futebol no Maranhão, que envolva, de fato, as vozes ativas nesse cenário, a federação, os clubes, o torcedor e os órgãos de imprensa, tentando diagnosticar os principais problemas e tentar encontrar caminhos de soluções. Quem sabe ocorra ainda esse ano, né? A gente quer tentar finalizar o curso com esse evento. Mas, voltando um pouco até porque essa questão das apostas, que é uma questão de credibilidade, é também um dos problemas que, de certa forma, acaba afastando o torcedor do estádio, como bem o deputado Iglesias e o Heraldo ressaltaram, que assim, são tantos problemas, e um deles seria o fato do cidadão tentar assistir a um jogo com medo desse jogo estar com resultado combinado. A gente tem exemplos aqui que são folclóricos no futebol maranhense, o jogo do Viana, um monte de gol contra, que é um exemplo antigo, mas mostra que essa situação não é nova, é uma situação que vem sendo recorrente. Mas voltando especificamente à questão do trabalho da CPI, essa questão da arbitragem, e como jornalista eu tenho que fazer essa pergunta, o deputado pode responder, se puder, dentro da questão da CPI, se ele tem liberdade para responder dessa forma. A gente sabe que no caso dos jogadores, as acusações partem porque existem indícios materiais da participação deles em esquemas legais de manipulação de resultados. Prints de conversas, pessoas que ficam ameaçando os jogadores por WhatsApp, o jogador, enfim, responde dizendo que vai tentar fazer o pênalti, que fez e não recebeu. No caso dos árbitros, a CPI tem elementos concretos que apontem esse tipo de participação? Claro, nós vamos partir dos depoimentos. O que vai gerar, eventualmente, aí, pontos de importância dentro de uma investigação são as inconsistências nos depoimentos. É óbvio que não há possibilidade deles chegarem com uma história redondinha, em uníssono, pronta para ser trabalhada na CPI. As inconsistências, elas sempre aparecem nesse tipo de coisa. E a gente vai partir disso, para poder, a partir daí, pensar, cogitar em outras medidas que são aí possíveis dentro do âmbito da atuação da CPI. Perfeito. Bom, dentro dessa pergunta que foi feita pelo Paulo, eu vou aproveitar a oportunidade, se vocês me permitirem, para tentar envolver o deputado Iglesias nessa discussão. Eu sei que o deputado Iglesias Moisés, ele é uma espécie de Don Quixote, né? E ele já luta aí contra vários moinhos de vento ao mesmo tempo. Ele consegue conciliar a atuação dele como deputado com a de médico atuante, todos os dias está operando, com a de presidente do Moto, e ainda fica comprando essas brigas. Nesse momento ele está lá com a CPI da aposta, está com a CPI dos joguinhos,
enfim, é incansável. Eu queria ter metade da energia do deputado Iglesias. Mas, aproveitando a oportunidade, que Paulo falou no assunto e que ele está presente conosco aqui nessa live, deputado, a gente queria envolver a sua pessoa e a instituição, a Assembleia, quem sabe até cedendo o espaço, a estrutura e participando efetivamente de uma espécie de audiência pública, que seria o encerramento da primeira turma de pós-graduação em jornalismo esportivo do Maranhão, que é coordenada pelo professor Paulo Pellegrini, para a gente discutir quais os motivos do afastamento do torcedor dos estádios maranhenses e que soluções poderiam ser dadas para a gente ter o retorno daquilo que a gente via no passado, 40 mil pessoas no Castelão acompanhando os nossos jogos, capacidade máxima. Será que seria possível, deputado, o senhor comprar mais essa briga conosco? Eu tenho certeza que sim, que nós temos mecanismo para fazer uma articulação, inclusive de uma audiência pública, que tem um efeito muito bom. Nós fazemos um desenho aí, professor Aldo, na semana que vem, na terça-feira, umas 11 horas, se o senhor quiser ir com o Paulo, com quem mais achar conveniente, a gente pode sentar, fazer um rascunho de audiência pública, um esboço aí de convites para autoridades do setor e pessoas-chave também, esses atores principais nesse processo. Eu acho que é uma temática importantíssima. O futebol tem uma penetrância social gigantesca. O fato é que existem muito mais torcedores de times de fora no Maranhão do que de times da casa aqui no estado. Tem muito mais flamenguista do que somando todas as outras torcidas juntas. Provavelmente tem muito mais vascaíno do que somando todas as outras equipes do Maranhão juntas. E aí talvez outros times também de fora tenham esse dado que é aterrorizante, diga-se de passagem. Então a gente tem que trabalhar para essa nova geração de torcedores, essa nova geração virtual, essa geração aí Z mesmo, que está com o celular na mão, buscar chegar perto do futebol maranhense, continuar a buscar alternativas de financiamento para o futebol, que hoje, sem dúvida alguma, é o nosso maior entrave. O Sampaio, que é um time que está aí fazendo um trabalho há praticamente 17 anos, com a mesma diretoria, eles escolheram frutos disso, mas mesmo assim ainda tem a dependência total de cota de Série B. Imagina, né, Deus o livre e guarde, eu acredito que já tenha passado essa fase aí para o Sampaio, eles caíssem, perdessem o recurso aí das cotas da Série B para a Série C. Catástrofe total dentro do cenário de altos salários e altos custos do futebol. Deputado, a gente já assina aqui já o compromisso de tentar fazer essa articulação, sim, para a gente criar essa audiência pública como um evento social e esportivo importante para a cidade, para o estado e também acadêmico para os nossos alunos, para os futuros alunos das próximas turmas, que a gente, eu, Heraldo, os demais professores, a gente quer vislumbrar uma segunda turma, mas é sempre uma aventura, questão de pós-graduação, ter aluno, enfim. Bom, voltando novamente à questão das apostas, né, que é o nosso tema central, embora os temas sejam todos próximos um do outro, na condição de presidente de um clube de futebol, deputado, que trabalho é feito no clube para que os jogadores tenham consciência de que é uma roubada entrar em esquema de aposta, é uma roubada receber mala preta, mala branca, de que hoje em dia esses mecanismos de busca de conseguir detectar essas situações irregulares, eles são muito mais rápidos, mais fáceis, os prints se espalham rapidamente, as pessoas têm acesso. Tem vários jogadores aí de alto nível, né, do futebol nacional, internacional, se envolveram nesse problema, estão pagando por isso. O que os clubes, principalmente aqui no Maranhão, clubes, né, que são grandes aqui para a nossa torcida, devem fazer ou estão fazendo para que esses jogadores tenham essa consciência de que não devam entrar nesses esquemas furados? Paulo, tem duas coisas aí que são necessárias, são passíveis de avaliação nesse momento. Qual que é a primeira? Primeiro que a exceção de Sampaio, a maioria dos clubes aqui pagam aí faixas salariais entre R$ 1.200, R$ 1.500 a R$ 5.000 dos seus atletas. Ninguém vai fazer uma coisa dessa de aposta que não seja aí 4, 5, 10, 15, 20 mil reais. Aí se você for fazer uma proporção salarial, uma proporção de ganhos em relação ao salário, nós vamos ter uma alta alavancagem em relação às apostas. Aí qual que é a grande dificuldade em relação a isso que a gente vê? Qual a dificuldade maior? É você dizer para um cara que ganha 1.500 que ele não vai ganhar 10 mil para resolver o resultado de um jogo. É uma
Acho que caiu um pouco o sinal do deputado, né? E ele está Esperar falando uma coisa voltar. importante, importantíssimo, exatamente isso. Hum. O deputado, Voltou. agora. Você estava falando Então, que o jogador recebe 1.500 e é difícil convencê-lo a não entrar num esquema. Turbulência de novo. Esperar voltar. Como diz o nosso amigo Haroldo Costa, da Rádio Jornal do Comércio, lá de Recife, a internet é uma invenção fantástica. O dia que ela chegar no Brasil vai ser um sucesso. Exatamente. Deputado, acho que voltou agora. Então, assim, o cara difícil, ele está recebendo 7 vezes, a alavancagem é muito alta, né? Então é muito difícil, só atuação coercitiva forte. Isso aí, uma leve turbulência para a gente coisas do ao vivo, coisas do ao vivo. Normal, né? Normal. Vamos esperar o deputado. Coercitivo, é lei, é multa, é suspensão de participação no futebol, é mais transparência. E um outro detalhe, enquanto o deputado volta, que é uma coisa que o próprio professor Heraldo sempre enfatiza nas transmissões, que eu já escutei, acho que gostaria até que o Heraldo comentasse isso, que é assim, as casas das apostas não têm culpa. Elas são empresas que oferecem um serviço, não é isso, professor? É importante tentar desassociar essa questão do apostador, do jogador ou do profissional de futebol que se submete a um esquema e do trabalho das casas de aposta. Talvez até as conclusões que a CPI, comandada aí pelo deputado Iglesias Moisés, está em andamento, cheguem a uma informação diferente, mas até hoje, ao que se sabe, as casas de aposta elas têm o maior interesse de que tudo seja esclarecido, colocado em pratos limpos, porque elas perdem dinheiro com esse tipo de manipulação e tiram a credibilidade delas próprias, porque a população imagina, quando você fala em manipulação de resultados, que a própria casa de aposta estaria por trás disso, e segundo o que se sabe, não é bem assim. É sempre alguém, um apostador, que funciona como agenciador, procura os jogadores e diz, olha, eu vou apostar não sei quantos mil para que você faça um pênalti. E aí, em você fazendo, eu vou ganhar 10 vezes, 20 vezes já o que eu apostei. E parte disso eu vou te dar pelo pênalti. Pelo menos, ao que se sabe, é assim que funciona o esquema. Então, quem perde a casa de aposta, porque ela não pagaria normalmente aquele prêmio se não ocorresse o pênalti. Ela só teria o lucro da aposta, né? Então, é preciso também enfatizar isso e saber se isso, de fato, é assim mesmo que funciona ou se até mesmo as casas de aposta estariam por trás desse esquema, que particularmente eu não acredito. Mas, enfim, tem muita coisa a ser esclarecida. Eu também não acredito, mas, da mesma forma, não posso trazer nenhum parecer final em relação a isso, porque a gente tem que conversar mesmo. Quando tem um jogo, eventualmente, aí, de um time pequeno que pega 10 gols, eventualmente, pode ser que a casa de apostas lucre. É um evento que ela pode lucrar com isso, com um jogo como esse aí. 10-0. Quem que vai apostar num jogo com um placar como esse? Então, assim, a probabilidade de alguém acertar é muito reduzida, né? Então, nós estaremos falando de uma situação em que a casa de aposta pode vir a ter um lucro brutal também. Então, a gente tem que investigar. Não dá para a gente partir agora do pressuposto que todos são culpados, mas também muito menos de que todos são inocentes. Eu queria só trazer aqui, e vocês podem falar, acho que cada um de vocês pode falar, sobre esse imposto, né, que vai incidir agora sobre as apostas, né, que seria aí, acho que é por volta de 18%, não é isso? As casas de aposta, enfim, essas apostas virtuais. Isso aí, de alguma maneira, vai influenciar, deputado, nesse trabalho também, né? O que pode ter de influência justamente nessa tentativa de tentar corrigir as coisas e que isso não tenha uma influência negativa nos resultados
do futebol, enfim, essa taxação que ela ainda é menor do que em outros países, né? Acho que como Inglaterra é bem maior esse imposto que essas casas pagam. Enfim, isso é uma coisa nova, vai começar agora. A coisa como estava frouxa, não estava mais atrativa também, né? Ela não acabava atraindo mais gente, porque era uma dinheirama muito, muito alta, cifras altíssimas, aí não tinha imposto. Enfim, isso aí deve, de alguma maneira, ajudar, sim ou não, né? Olha, no Brasil, hoje, tudo que está sendo feito em termos de arrecadação nova está visando adequar o país ao novo marco fiscal que eles estão aí em fase final de aprovação no Congresso Nacional. O que acontece? O Brasil tem um déficit reconhecido mínimo para o ano que vem, 154 bilhões de reais, eles estão projetando, fazendo um orçamento para o ano que vem baseado na expectativa de receita e não nas despesas, dizendo que vão zerar o déficit. É mentira, eles sabem que não vão conseguir, isso aí vai ainda ser precificado por todos os agentes do mercado financeiro da macroeconomia também, obviamente. Isso paga o seu preço lá na frente. Quanto mais déficit fiscal eu tenho, mais eu tenho que pagar para ter dinheiro. Isso significa o quê? Manutenção de juros por um tempo maior do que deveria, tendo em vista que a gente está num cenário de redução projetada da inflação, desaceleração franca, que isso aí já vem no pós-pandemia, um movimento natural diante de tudo que aconteceu. Ontem mesmo a argamassa estava R$ 46 a C3, hoje já está 46. Então já teve aí uma queda de quase 2% no valor da argamassa. Então isso é significativo, né? Então, é questão de governo? Não, isso é um movimento natural do mercado no pós-pandemia, em que a produção está sendo retomada e coisas assim. Então, como tudo eles querem para tapar esse déficit de 154 bilhões, eu tenho pouquíssima esperança que muita coisa além dos 3% do arrecadado mesmo, que já estão aí previstos pelo Ministério do Esporte, vão suprir de alguma forma as atividades esportivas. É mais uma forma mesmo do governo arrecadar. E em relação a isso ter algum impacto em apostas, enfim, como esse vai funcionar agora com esse imposto? Isso aí deve ter algum impacto nisso? Vai retrair? É isso que eu estou perguntando. Sem dúvida, desestimula. Taxação é follow the money, né? Seguir o dinheiro. Toda vez que você paga um tributo, isso é informado da Receita, a informação da Receita é cruzada com a declaração do imposto de renda e a pessoa vai ter aí um cenário a se explicar depois. Então, é óbvio que isso aí desestimula. Caiu novamente. Espera, turbulência. Inclusive tendendo, né, professor, deputado, a aumentar o próprio preço das apostas, de certa forma, porque todo tipo de imposto novo que é criado, quem paga repassa para o consumidor. É sempre repassado. É sempre repassado. Só a esposa do Lula que disse que o imposto, quem vai pagar é as empresas, são as empresas, né? Ela falou isso. Professor. Estamos com dificuldades aí na internet do deputado Gleason. Darei minha opinião, se vocês me permitirem, sobre isso. Eu acho que é um dos poucos pontos de divergência pessoal que eu tenho com o deputado Gleason, as nossas posições políticas, né? Somos adversários nessa seara. No mais, somos grandes amigos e temos muito pontos de convergência, mas é dessa forma que crescemos um com o outro, né? Aprendendo com as divergências. Eu acho que a tributação das casas de apostas, ela tem 3 aspectos que são muito relevantes. Primeiro, eu acho que ela é necessária, porque esses caras estão tendo um lucro fabuloso e sem, de nenhuma forma, contribuir para a sociedade com relação a isso. Então, a tributação ela se torna necessária, porque a gente vê o imposto sobre a renda, o imposto sobre o pequeno empresário, que já existe há muitos anos no país, todo mundo paga, e os apostadores, os donos das casas de apostas não pagam nada ou muito pouco. Então, é necessário. Se torna justo também, por esses aspectos que eu comentei, e para a gente ter mais justiça social também, que a gente é um país com um déficit social muito grande, e que se agravou nos últimos anos, inclusive, e também porque vai em cima de um dos pontos que foi abordado pelo deputado Gleason agora,
e que eu costumo dizer nos comentários que faço sobre a gestão do futebol maranhense, do futebol brasileiro, quero até ouvi-lo sobre isso, se a internet dele tiver retornado, que eu penso, Adalberto, Paulo, que o nosso futebol, o futebol maranhense, e como de resto o futebol brasileiro, só vai crescer o dia em que ele tiver alicerçado em 2 pilares muito sólidos, que são a transparência e o profissionalismo. Só para exemplificar, a transparência, a gente não tem no volume de apostas, no que é feito com esse dinheiro. Quem aposta também, a gente não sabe se não está lavando dinheiro, né, para legalizar de alguma forma o dinheiro de atividades ilícitas. Então, transparência, para que o torcedor veja, por exemplo, o Moto recebeu quanto? Quanto gastou na reforma da sede? Quanto gastou para pagar o passivo trabalhista monstruoso que tinha e tal? Então realmente meu dinheiro lá que eu estou pagando no ingresso, no sócio-torcedor, ele está sendo bem gerido, está sendo bem aplicado em prol do meu time, da minha paixão. Então isso fideliza o torcedor, se há essa transparência. E é o profissionalismo. E aí eu quero trazer a título de exemplo. Eu vejo lá na Federação Maranhense de Futebol um monte de gente, muitos funcionários, mas o departamento de competições, que, a meu ver, é o departamento mais importante da federação, depende de uma pessoa só, o meu amigo pessoal Hans Nina, que divide as suas obrigações pessoais, familiares, com as obrigações profissionais de policial federal que ele que tem que dar plantão de vez em quando, com o envolvimento grande que ele tem com a Igreja Católica, que ele se entrega muito a isso, até como uma espécie de pagamento, entre aspas, do fato dele ter sobrevivido a um problema crônico de saúde, que poderia ter ceifado a vida dele, e aí o resultado, tudo depende dele, um monte de competições, um monte de providências. Aí entrem agora no site da Federação Maranhense de Futebol, o Pedro Reis sabe do que eu estou falando. Se a gente entrar lá agora, a gente não vai conseguir acessar a tabela, o regulamento, as súmulas, o borderô financeiro, a classificação, a artilharia do Campeonato Maranhense da Segunda Divisão, cuja 4ª rodada já acabou. Só faltam mais 2 rodadas para finalizar a primeira fase e a gente ir para as semifinais e já acabou o Campeonato Maranhense da Segunda Divisão. E essas informações não estão disponíveis para o público. Por quê? Porque não há profissionalismo. Eu consultei hoje pela manhã o Hans sobre isso. Hans, o que está vendo? Por que não está funcionando e tal? Ele, rapaz, a gente está com um problema lá com o provedor de serviços da internet, do site da federação, e os caras não conseguem resolver. Mas por quê? Porque ele é que tem que estar em cima disso também. Ele é que tem que estar cobrando isso também. O presidente está licenciado porque está recebendo pela federação e com um cargo lá na CBF. Aí o vice-presidente que assumiu, mas a gente não vê ele muito por lá, nem no estádio. Quer dizer, não tem profissionalismo, né, por parte de muita gente envolvida com o futebol. Então, eu queria ouvir o deputado Iglesias sobre essa opinião. Acho que ainda está travada. Recebe... Opa, voltou, deputado. Eu concordo contigo, Geraldo. Eu concordo contigo. É presidente, diferente do, por exemplo, do Motoclube. Eu não sei. A gente realmente está com um problema com a conexão do deputado. Não sei se ele está na Assembleia ou se ele está em algum estúdio. Eu estou aqui na TV Universidade. Ah, está aqui perto da gente. Aqui na UFMA. Aqui na UFMA o sinal... assim, a gente está aqui com computadores ligados, né, evitando usar Wi-Fi e tal, porque o sinal, não na UFMA, nessa região aqui, efetivamente, para ligação, para a internet, o sinal não é bom. Então, só um pitaquinho aqui sobre essa questão do imposto. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que o deputado tem razão quando ele fala que o imposto ele é pensado também para arrecadar, né? Porque foi um momento em que o governo aproveita a grita que se tem sobre a questão das apostas, da manipulação. Vamos regular, é necessário regular, e aí com isso você tenta trazer para a realidade do Brasil um monte de empresa que não é sediada aqui, fazer com que essas empresas contribuam para o país, porque elas oferem lucros estando aqui, e claro, com isso também deixa um pouquinho para o governo.
Mas, ao mesmo tempo, essa regulamentação ela vai obrigar as empresas a terem mais responsabilidade sobre as suas atividades. Elas serão mais facilmente rastreadas, né, porque elas estarão oficializadas no país como empresas com CNPJ locais que pagam imposto e tudo, tendendo com isso, claro, a diminuir o número de situações irregulares, né? Empresas de fachada que podem ser criadas podem ter sido criadas como fachada, né, para lavar dinheiro, tal, vão ter dificuldade de se adaptar a esse novo modelo, e aí também o governo acerta nesse sentido, né? É uma atitude também de oportunidade de arrecadar recursos, mas ao mesmo tempo uma necessidade. Para encerrar, vou falar, Paula, aqui é a Jo, a professora Jo. Diz que era para te falar. Alô? Deputado. Está congelando direto. O deputado começa a falar e trava, né? A gente não está conseguindo pegar os raciocínios completos. A professora Jo, para encerrar. Tá certo. Para a gente encerrar. Não, perfeito. E está na hora mesmo também. Até 17. Né? Josi, a professora. Eita, aqui tá complicado. Bom, eu acho que a gente conseguiu tirar alguma coisa daqui, né? Apesar da internet complicada aqui, né? Hoje, a gente conseguiu alguma coisa. Deputado, a gente agradece aqui a sua presença. E eu estou à disposição, quando vocês quiserem. Sim. Passo lá da internet da Assembleia, que é um pouquinho melhor, pelo jeito. Rapaz, ficou uma vergonha para a gente hoje aqui, né? Mas eu aguardo vocês na terça-feira lá, para a gente combinar a audiência pública, viu? Certo. Vamos combinar, a gente combina em off aqui. É uma boa, sim, para a gente adiantar esse assunto. Agradeço demais. Obrigado. Valeu. Valeu, é isso aí. Professor, obrigado também pela sua participação aqui. Primeira de muitas. A gente vai estar sempre aqui abordando assuntos palpitantes. A gente tem essa pretensão aqui. É um programa jornalístico, mas ao mesmo tempo é um bate-papo, porque a gente tenta fazer essa rodada, as pessoas falando, comentando, perguntando e respondendo tudo ao mesmo tempo. E essa aqui já é o número 23, 24, né, Roberto? Primeira tela. Isso aí. É o 24. 24. E a gente já falou aqui desde margem equatorial até Gal Costa. A gente vai falando de tudo. Passando por Josias Sobrinho. Celso Borges. Também. Mobilidade urbana, enfim. Várias coisas. Sempre trazendo convidados interessantes que abrilhantam e fazem a gente pensar mais e aprender mais também. Valeu, Heraldo. Obrigado aí pela sua participação. A gente espera tê-lo em outras oportunidades também para falar sobre esporte, não só sobre esporte, como outros assuntos também, né, que tu domina muito bem. Muito obrigado. Ô, Adalberto, eu que agradeço pelo convite teu, do professor Paulo. Quando for qualquer assunto que eu tenha assim, um conhecimento, embora raso e irrisório, como esses que a gente tratou hoje, mas pelo menos eu quero aprender, sou curioso, eu gosto de estar onde estão os bons para eu tentar ser um deles também, né? Porque dizem que o homem é produto do meio, então eu quero estar sempre em meio a pessoas inteligentes. Agora, quero dizer a vocês dois que eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu gostei muito da participação, gostei muito da dinâmica do programa, do assunto, e isso me preocupa, porque dentre milhares de ocupações que eu já tenho, eu já vou colocar aqui na minha cabeça como mais um compromisso, de vez em quando estar aqui com vocês. Por isso fiquei preocupado, eu até preferia não ter gostado, que assim, da próxima vez que o Paulo me convidasse, eu diria, não, Paulo, não dá, tu sabe que eu tenho muita coisa para fazer e tal, mas gostei muito, cara, estou muito feliz. Principalmente, reitero, pela oportunidade de estar pela primeira vez com o Adalberto, que sou fã dele na Universidade FM, não é de hoje, é de muitos anos, e que sempre me acolheu muito bem lá,
até às vezes que eu mandava algumas mensagens pelo WhatsApp, como ouvinte mesmo, ele sempre lia as minhas mensagens, enfim. Então, é uma pessoa, um colega pelo qual eu tenho um carinho muito grande. E o Paulo, nem preciso dizer, Paulo. Paulo é meu parceiro, meu amigo, até em projetos paralelos aí que a gente tem, enfim. Então, foi um privilégio mesmo estar com vocês. Gostei muito. A gente que agradece, tem uma grande satisfação. É uma grande satisfação, né, de ter como colega, né, no jornalismo, né, essa coisa humana mesmo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui justamente no Primeira Tela, em outros aspectos também, dentro da Rádio Universidade, enfim, no nosso dia a dia, é essa coisa da parceria, né, a parceria e a amizade, tendo aí o fundo profissional, né, esse background da profissão do jornalismo, né, acima de tudo, para amalgamar justamente tudo isso que a gente traz e que tenta levar para as pessoas, né, justamente esse nosso lado humano, mas sempre com informação, com a coisa correta. Você tem muito conhecimento, claro, isso é uma modéstia sua aí, com certeza tem muito ao que dar, né, as pessoas aqui, aos que acompanham a gente, na Rádio Timbira também, que é um forte, você tem uma atuação brilhante e muito, muito abrangente, com certeza, lá na Rádio Timbira, e essa parceria a gente espera que seja aí de grande longevidade. A gente fica por aqui, não é isso, Paulo? Próxima semana. E as coisas vão se convergindo, né? A gente trabalha nas rádios que são parceiras, Universidade Timbira. É um produto muito bom que leva ao público o futebol em tempo real, esse futebol combalido, esse futebol que precisa de melhorias. E a gente espera que dirigentes como o deputado Iglesias, o deputado Sérgio Frota, os demais presidentes de clubes, dos maiores, dos menores, tenham sempre essa cabeça voltando não só para o seu próprio clube, né, para o seu próprio interesse, mas para o todo. Porque se o todo se fortalece, todos se fortalecem. É uma mentalidade meio óbvia, mas nem todo mundo tem essa mentalidade. Então, se cada um puxa para o seu lado, alguns podem se fortalecer, mas a maioria não. Eu acho que esse tipo de consciência, o trabalho aqui do Primeira Tela, dos comentários que o Heraldo faz na Timbira, enfim, a mídia tem tido esse papel importante, apesar de alguns estarem criticando a mídia e tal, mas tem tido um papel importante porque é uma vigilância necessária, que não quer aparecer. O papel da mídia não é esse, não é mostrar que tem razão, é mostrar ao público os fatos como eles são e fazer o público pensar sobre eles. É basicamente isso. Então, o Heraldo é um excelente exemplo de profissional nesse nível, altíssimo nível. Já falei para ele, falo aqui para todo mundo, para mim, o maior comentarista do rádio, do esporte do Maranhão, hoje, sem dúvida. Mantém aquela verve do comentário necessário. E a gente ficou muito feliz, se sentiu privilegiado de receber a visita do professor Heraldo aqui hoje no Primeira Tela. Um grande abraço a todos. Maravilha, a gente volta na próxima semana com mais informações, mais um assunto interessante aqui no Primeira Tela. No começo eu confundi o nome, tá uma loucura aqui também na rádio, né? Queda de internet, enfim, uma correria muito louca, mas é isso aí. Muito obrigado, Heraldo. É isso, Paulo. E a gente volta na semana que vem com mais informações aqui. Procure a gente nos canais, como eu já disse, Apple Podcasts, não é isso? Também Deezer, Google Podcasts, enfim. Encontre a gente e a gente vai trazer sempre coisas interessantes para vocês. Até a próxima semana.